Então nessa noite não vai ser diferente, irmão. Eu quero trazer uma palavra a qual o Senhor ministrou primeiramente em meu coração. Uma palavra bem conhecida. Esse aqui, se eu não me engano, é o mais conhecido de todos na palavra de Deus, na Bíblia. Onde você chega em alguns lugares, ele está aberto nessa palavra. Às vezes você chega na casa das pessoas, está lá a Bíblia aberta nesses salmos. E às vezes você chega em algum restaurante, qualquer lugar que você vê uma Bíblia aberta, geralmente ele está lá ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. E eu quero falar hoje sobre esse Salmo 23. Você que nos acompanha, abra sua Bíblia no Salmo 23. Antes disso eu quero comentar algo, irmão, que eu estava estudando sobre essa palavra. Ela fala muito sobre o Senhor, nos guardar, nos proteger. E ali, eu estudando, eu vi um vídeo a qual um pastor ele explicava a respeito de como os pastores naquela região da Palestina, de Israel, eles procedem com as ovelhas. Chega um período lá que tem um lugar que é como uma fonte. Ele tem um período lá muito fértil de alimentação e água em abundância para os rebanhos. E é tem que ser algo tão programado, porque no deserto é assim, durante o dia o sol escaldante, e à noite um frio muito, mas muito forte, um frio bem abaixo do normal a qual nós estamos acostumados aqui. E ali aqueles pastores, eles fizeram tudo programado, eles fazem tudo programado de acordo com aquele horário. Eles têm que ter uma lógica para guiar aquelas ovelhas. Geralmente eles nunca andam só. Eles andam com 2, 3 pessoas que ajudam eles para que elas não venham se espalhar, para ajudar a guiá-las, a tocá-las até aquele lugar. E eles têm que sair muito cedo, antes do sol sair, para eles chegarem e atravessar esse deserto e chegarem nesse local num horário agradável. E eu estava ali parando para analisar, irmão, que a gente fala de pastor, de ovelhas. Durante o período que eles estão ali olhando as ovelhas, eles não param e não descansam um minuto. Porque há bichos ferozes predadores que podem atacar aquelas ovelhas. Elas podem se desviar, sair daquele local ali e eles não perceberem. Então eles têm que estar sempre atentos, sempre vigilantes. Assim como nós temos o exemplo de Davi, que falava que Davi estava atento a tudo. Davi, ele resgatou ovelhas da boca de leão, da boca de urso. Davi, ele lutou contra o urso, contra o leão, para defender uma ovelha. E assim diante. E eu vejo hoje no mundo atual, às vezes, muitas pessoas criticando pastores, criticando homens que buscam guiar, homens que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam levar uma palavra de Deus. E os seres humanos, muitas vezes, se apegando a coisas desse mundo. Eu acho tão interessante que parece que se você falar sobre dízimo e oferta numa igreja, você está cometendo o maior crime da sua vida. Mas se você for sair de sua casa, sair do seu trabalho, e ir para um bar, beber, farrear, fazer coisas erradas, trair a sua esposa, fazer isso e aquilo, é normal. Está tudo tranquilo, está tudo bom. Infelizmente, irmão, nós não estamos aqui para julgar, nem para apontar A, B, C, que deixa de fazer as coisas corretas diante de Deus. Eu quero trazer aqui à luz a você que o Senhor Jesus, ele falou que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o dízimo, a oferta, quando a gente fala de dízimo e oferta na igreja, é porque era para que haja sustento e mantimento da obra. Temos muitas despesas, temos muitas coisas a fazer, a estar pagando, a estar sendo correto. E eu fico assim analisando que como o homem, igual o Leandro falou no início aqui, que ele falou na hora do dízimo da oferta, que o amor ao dinheiro.
Eu passei muito tempo da minha vida trabalhando, achando que a vida era dar coisas para meus filhos, para minha família, para alguém que eu precisasse, que precisasse de mim. E passei muito tempo da minha vida fazendo isso, achando que, não, quando eu chegar nos meus 40 anos, eu quero estar só administrando aquilo que Deus me deu, e vida que segue, deixar algo para meus filhos, herança, seja como for, um futuro melhor para meus filhos. Mas quando foi um dia, irmãos, eu estava numa situação bastante cômoda, há uns 8 anos atrás. Uma situação a qual eu me encontrava financeiramente muito bem. Mas a palavra de Deus diz: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E meu coração estava começando a se voltar para esse tesouro a qual não agrada a Deus, que se chama vaidade, que se chama orgulho, que se chama egoísmo. E eu comecei a ficar dessa forma, comecei a achar que tudo que a minha esposa falava era motivo da gente discutir. Ela estava se tornando uma pessoa chata, porque falava algo, eu já retrucava. E eu comecei a me achar. E Satanás, irmão, ele não está de brincadeira, ele não está olhando para a sua casa, ele não está olhando para você, ele não está olhando para nada na sua vida. Ele quer te destruir. Ele quer nos destruir, porque a missão dele é essa. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E ele não está de brincadeira, e eu comecei a ficar achando isso e achando aquilo, e pensamentos vinham na minha cabeça, pensamentos errôneos, pensamentos errados, coisas que eu nem poderia estar pensando, eu estava pensando. Eu quero dizer essa noite para você que você não é o super-homem, não é o Hulk, não é ninguém assim. Mesmo eles têm problemas, dificuldades, sentimentos. E eu sou um homem como qualquer outro, que é a misericórdia de Deus que me sustenta. É o poder de Deus que me sustenta, é a graça de Deus que me sustenta de estar aqui firme na presença dEle. Eu estou contando isso hoje, eu não planejei essa palavra, mas Deus está mandando eu falar sobre isso. E eu estava num momento muito satisfatório, financeiramente. Mas veio algo, um dia eu estava no meu comércio, eu tenho um açougue, e lá eu estava dentro da cama fria. Eu gosto muito de desossar, de destrinchar o boi, eu gosto muito de fazer isso. Eu estava dentro da câmara fria sozinho, e ali eu comecei a orar, eu comecei a clamar pelo Espírito Santo de Deus, comecei a falar com Deus, eu comecei a buscar verdadeiramente a presença de Deus ali naquele lugar, porque eu não estava querendo, eu não queria aceitar isso, esses pensamentos, eu não queria aceitar essas atitudes. E eu comecei a buscar do Senhor, eu falei: Deus, eu estou na Tua presença há quantos anos, Pai? E eu não aceito isso na minha vida, Pai. Eu não aceito, Pai, esses pensamentos errados. Eu não aceito, Deus, que Satanás, ele venha, Pai amado, ter autoridade na minha vida. Então, Pai, eu quero fazer um propósito contigo. A partir de hoje, Pai, eu não quero nada que me afaste de Ti. Irmão, pense bem no que você pede, porque Deus, Ele quer a sua alma. Ele não quer o seu carro, Ele não quer a sua casa, Ele não quer nada seu, Ele só quer a sua alma. Ele quer ver a sua alma salva, Ele quer ver você na eternidade. E nada nesse mundo vai te levar para a eternidade, a não ser o nome que está sobre todo nome, que se chama Jesus Cristo.
E ali eu comecei a orar naquele lugar, irmãos. Eu fui visitado pelo Espírito Santo, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu orava em línguas, eu gritava dentro daquele lugar. Um lugar que, quando a gente fala um pouco alto, a pessoa já está abrindo a porta e perguntando: o que é que está acontecendo? Me chamou? Foi alguma coisa? Não. E ali eu gritava e ninguém escutou nada, ninguém falou nada, ninguém abriu aquela porta. E eu comecei a orar e sentia me flutuando dentro daquele lugar. Uma presença tão real de Deus ali naquele lugar, do Espírito Santo de Deus me visitando. E ali eu fui, irmão, batizado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquilo que eu falei com o Senhor foi ligado no céu. Foi ligado no céu, e Deus, Ele fez algo, um reviravolta assim na minha vida, tão grande. Finalizando, eu creio no poder dEle na minha vida. Eu sei que o Senhor é capaz de reverter a situação. Eu creio nisso, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Mas a partir do momento que você faz um propósito com Deus, Ele só vai lhe tirar desse propósito quando você for aprovado. E eu estou sendo aprovado. Esse ano eu vou ganhar a nota do Senhor de aprovação. Que eu creio no poder do Espírito Santo, e eu sei o propósito que eu fiz com Ele. E hoje, irmãos, sabe qual é o meu maior tesouro? Sabe o que é que mais me faz caminhar e olhar para Cristo e valorizar em cima dessa terra? Chama-se minha família, minha esposa, meus filhos. Eu posso perder tudo em cima dessa terra, mas se eu tiver com meus filhos e minha esposa, eu tenho tudo em cima dessa terra. O que é que eu quero falar para vocês essa noite? Os milhões que você possa juntar, o dinheiro que você possa juntar em cima dessa terra, casa boa, carro, seja o que for, se não for para glorificar a Deus, de nada adianta. Porque você, irmão, vamos prestar conta a Deus. Deus, quando Ele fala aqui, nós falamos de dízimo e oferta, que o Senhor fala, Ele quer ver onde está o teu coração. A palavra de Deus fala: onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Antes, eu não dizimava 10% do meu salário. Antes eu dava 100% para as coisas de Satanás. Eu não pensava duas vezes em gastar seja o que for de farra. Eu não pensava duas vezes para gastar com coisas erradas, com mulher, com prostituição. Mas Deus, quando tem um propósito na minha vida, na sua vida, vai se cumprir. E o Senhor tem um propósito na minha vida e tem na sua também. E há 16 anos eu entreguei esse propósito, a minha vida na mão dele. E para a honra e glória dele, não é minha, porque eu sou um mero humano falho, que se eu não vigiar, se o Senhor não me der a graça dele todo dia, eu vou perecer e vou cair. Mas pela sua misericórdia eu estou aqui essa noite, como pastor desse ministério aqui em Barreiras, debaixo da cobertura dos meus pais da fé, pastor Valério e pastora Sônia. Homem e mulher de Deus, que não mede esforços para ajudar os seus filhos, não mede esforços para fazer a obra do Senhor. E bem assim somos nós aqui nesse ministério, que queremos é buscar cada dia mais povoar o céu e saquear o inferno. Então, irmãos, a palavra de Deus fala: onde está o seu coração, está o seu tesouro. Todos abriram a sua palavra no Salmo 23. Amém? Glória a Deus. No Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me
uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse salmo foi escrito pelo grande Davi, rei Davi. A Bíblia diz que estudiosos falam que Davi escreveu 73 salmos. Quase a metade dos salmos foram escritos por ele. E todos os salmos que Davi escreveu, irmãos, foi na hora que ele estava passando por situações adversas, por situações difíceis. Eu acho tão interessante que os planos de Deus, irmãos, não podem se frustrar. O seu vai se frustrar. O seu pode até se frustrar, mas o de Deus nunca vai falhar. Nunca vai ser frustrado. Quando Deus tem um plano na minha vida, na sua vida, Ele vai concluir através da sua vida e da minha vida. Aquilo que é seu, aquilo que o Senhor tem guardado para você, ninguém, isso eu falo com autoridade, ninguém pode tomar. Ninguém em cima dessa terra pode atrapalhar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Porque Deus é fiel para cumprir. Você pode até passar por situações que você não planejou, mas o plano de Deus vai se cumprir. Você só tem que crer e permanecer, e não perder a sua fé. Deus, Ele tem algo sobrenatural para mim e para você. Deus, Ele tem algo sobrenatural para mim e para você, a qual olhos não viram, nem ouvido ouviram. A palavra de Deus fala que nós vamos comer do melhor dessa terra. Nós vamos ter o melhor dessa terra. Mas também ela fala, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você está colocando o seu coração em coisas, o seu tesouro nunca vai ser Cristo. Nós temos esse Salmo 23, um salmo tão conhecido, um salmo que você chega em tantos lugares, está a palavra lá aberta, a Bíblia aberta lá, aí você olha Salmo 23, tem pessoas que sabem ele decorado, tem pessoas que fazem de cor e salteado, mas uma coisa, irmãos, é você ler a palavra, e outra coisa é você viver a palavra. Eu estava vendo, um pastor, ele estava explicando sobre esse Salmo 23, e ele disse que em um certo lugar teve um concurso, de vários estudiosos, pessoas renomadas, um concurso para recitar o Salmo 23, para ver quem mais agradava ao público, e homens formados, homens teólogos, homens cheios de capacidades intelectuais, liam, faziam de forma teatral, de forma se expressando, de todas as formas. Mas veio um senhorzinho, um senhor de 65 anos, que ele leu a palavra, e ele fez todo mundo chorar. E muitos falavam, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se comovendo por esse senhorzinho estar lendo? É porque ele é já um senhor? O que está acontecendo? Não, porque ele não está lendo a palavra, ele está vivendo a palavra. É totalmente diferente, irmão. Uma coisa é você pegar a Bíblia e ler, e outra coisa é você viver o que você está lendo. É isso que falta hoje em todos nós, em muitos que estão aí perecendo. Muitos sabem às vezes recitar, falar da palavra, sabe ela de cor e salteada às vezes, mas não vive nada que está lendo, que está escrito nela. Aí a pessoa só fica vivendo, lê. A pessoa só fica se apegando no que lê, mas não vive, que é o mais importante.
O Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele simplesmente veio fazer o propósito do Pai. Ele não veio simplesmente fazer a vontade dEle. Hoje nós estamos num mundo totalmente voltado para as coisas assim, meu Deus, tudo abala o ser humano hoje. Irmãos, se você conseguir controlar a sua mente, a palavra de Deus fala que ela lança fora todo o medo, o amor lança fora todo o medo. Eu fico tão olhando às vezes as coisas, como a mente da gente é algo fora do normal. Você pode estar aqui agora 100%, estou aqui saudável, aparentemente tudo funcionando normal, não estou com falta de ar, não estou com nada. Mas se eu chegar num médico amanhã e ele dizer assim, você está de Covid, se você não se cuidar, vai atingir seus pulmões, vai assistir a uma certa emissora aí que você assistindo, você já morre só em assistir ela. Aí de uma hora para outra, se você não estiver firme na rocha, se você não viver a palavra de Deus, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, para dizer assim, ei, quem dá a última palavra sou eu. Você morre aos pouquinhos. Você não pensa em outra coisa. Você não vive outra coisa. A sua mente não sai daquele pensamento. A sua mente não sai daquele problema. E você fica igual o povo no deserto, murmurando, sem confiança e reclamando de tudo. E agora o que vai ser da minha vida? Agora não tem mais jeito. Essa doença, olha o tanto que já matou, olha o tanto. E você não vê expectativa nenhuma. Agora, se você tiver a mente de Cristo, se você for blindado pelo que está em Efésios 6, pelas armaduras do Senhor, você vai falar assim, Satanás, você não tem autoridade nesse corpo, porque as minhas pisaduras, os meus pecados, as enfermidades, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário, e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Sabe o que é que vai diferenciar, irmãos, nos últimos tempos, quem serve a Deus e quem não serve? É quem não tem medo de ir para a glória. Eu vi uma frase muito bonita, que tinha aquela cantora gospel, que eu esqueci o nome dela, aquela que faleceu, uma morena forte, eu esqueci o nome dela, e o cantor Lázaro, o adorador Lázaro, que estava bem assim, onde estava Deus que não os curou? Mas Deus não promete só cura, irmãos. A única coisa que Deus promete, Ele vai assinar embaixo, chama-se vida eterna. Deus não curou eles, mas eu tenho certeza que o que Deus prometeu de vida eterna está se cumprindo com eles. Você vê na Bíblia, Deus às vezes não, todas as vezes, Deus ele não vai evitar que você passe pela fornalha, mas Ele lhe garante que Ele vai estar com você na fornalha. Daniel orava, Daniel jejuava, Daniel dava exemplos, Daniel tinha um caráter de Cristo, Daniel era um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus em todos os quesitos, um homem fiel ao Deus que ele cria, um homem fiel ao Deus que ele servia, mas se levantou. Diga assim para você mesmo, ou para alguém que está do seu lado aí, Satanás se levanta, mas já sabendo que a queda e a derrota é certa. Ele não tem autoridade nem poder sobre a vida daqueles a qual o Senhor ungiu e escolheu. Ah, rei, tal de Daniel aí que o Senhor tanto gosta, não tem consideração nenhuma pelo Senhor.
continua orando 3 vezes ao dia ao Deus dele, e não se rende à estatueta que o Senhor fez. E rei não pode revogar a sua palavra, porque senão era ele que ia no lugar de Daniel. Ele falou: então me traga ele aqui na presença. Daniel poderia ser outro, irmão, que simplesmente chega: não, rei, não estava orando não, é conversa desses caras aí, você sabe que querem fazer intriga entre eu e o senhor, porque o senhor, meu coligado, gente boa, tá, nós dois temos um tete a tete. Mas Daniel, ele não negou a sua fé, ele não se rendeu ao Deus daquele homem, ele não se rendeu ao ídolo que ele colocou lá no meio da praça, para a pessoa se ajoelhar e orar, e se render a um ídolo de madeira, de ferro, de concreto, de ouro, seja o que for, porque Deus, ele não dá a glória dele para a criatura, não. Daniel não se rendeu. Deus não poderia ter livrado ele, irmãos, de passar por tudo isso, de parar na cova dos leões? Poderia, mas Deus fez algo maior. Deus fez algo maior. Deus fez ele ir para a cova dos leões, e lá o Senhor estava com ele, para não deixar os leões nem encostar nele. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não poderia ter livrado eles daquela fornalha, mas Deus queria provar algo maior, que se eles confiar, se você confiar, se eu confiar, nós vamos entrar na fornalha, nós vamos entrar na cova dos leões. Mas uma coisa eu garanto para você, uma coisa eu garanto, a qual o Senhor nos promete: Ele vai estar comigo, Ele vai estar contigo na cova e na fornalha, e vai nos livrar. O que tem assolado a sua fé, o que tem tirado você do centro da vontade de Deus, Ele está contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Ele vai nos levar para pastos verdejantes, Ele vai estar conosco na cova dos leões, Ele vai passar conosco no vale de ossos secos, Ele vai fazer tudo por amor ao seu Filho, por amor a nós. Onde está firmada a sua fé, irmão? O que você tem planejado que não deu certo, você está frustrado. Ei, eu quero te dizer algo, olha, coloca na presença de Deus. Deus vai fazer. Deus vai fazer o milagre acontecer, a qual você tem chorado, a qual você tem derramado as suas lágrimas, aquilo que tem lhe atormentado, Deus vai fazer. Ele está contigo nesse momento. Deus manda te dizer que Ele está com você nessa cova dos leões. Deus manda te dizer que Ele vai estar no meio daquela fornalha ardente, e nenhum fio de cabelo seu vai pegar fogo. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, é tão interessante que você, quando passa a ser pai, você fica com a mente totalmente... Tem uma transformação na sua vida, em forma de pensar, de agir, de ver as circunstâncias. Eu fico assim analisando que um pai, uma mãe, você pode fazer o que você quiser. Um pai e uma mãe que ele pode tolerar, pode até não reagir, não fazer nada, mas se mexer com os filhos, irmão, é algo tão terrível, é algo que dói na alma. Eu estava vendo não é um filme, não, é como é que dá o nome? Ele conta a história da vida dele, ele testemunhou sobre a sua história. É uma série que eu esqueci o nome. Ele é bem famoso.
E ele contando a respeito de... Ele foi naquela época da Segunda Guerra Mundial que os judeus foram perseguidos. E ele foi preso, foi torturado. Ele ficou preso durante 25 anos. E ali ele... Eu vou começar a decorar mais o nome desses filmes, dessas séries. O nome desses homens. Sou muito ruim de decorar nome. Mas ele ficou 25 anos preso. Ele viu a sua esposa morrer na prisão. E eles queriam que ele confessasse, entregasse o nome de várias outras pessoas que estavam fazendo a mesma obra que ele naquele país. E ele era muito torturado, irmão. Torturavam ele todo dia. Eles bateram tanto nos pés dele que ele ficou um mês que ele não aguentava botar o pé no chão. Ele andava se arrastando. Mas na hora, irmão, que pegaram o filho dele de 10 anos e começaram a torturar na frente dele, ele não aguentou. Ele falou: não, para, por favor, que eu entrego o nome de todo mundo. Mas o plano de Deus não era esse. O filho dele se levantou e falou assim: pai, essa vida aqui, pai, vai passar. Mas não conte nada a eles, não conte nada a eles. Eu aguento, pai. O filho de 10 anos, irmãos. E ali o cara torturou, que matou a criança na frente dele. E o filho de 10 anos foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Falou: não conte, pai, maior é Deus que está nas nossas vidas. Qual limite você está dando para Deus? O que será que você está passando que é impossível para o Senhor realizar, que é impossível para o Senhor agir? A qual grau você está colocando o Senhor na sua vida? A que tamanho você está colocando o poder de Deus na sua vida? Será que você tem crido num Deus que abriu o mar vermelho? Será que você tem crido num Deus que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você? Será que você tem crido num Deus que permanece para sempre? Que é um Deus que nunca vai falhar, que é um Deus que não precisa da opinião de ninguém, é um Deus que tem o poder sobre a terra, é um Deus que criou o mar, criou tudo que nela há, é um Deus que criou eu e criou você. Qual é o Deus que você tem colocado como prioridade na sua vida? Será que você tem dado limites a Deus? Será que você tem colocado Deus como um ser humano qualquer? Um ser humano qualquer que está em cima da terra? Ou você tem confiado mais no poder do seu braço, ou em homens, ou em pessoas? Deus não tem limite. No versículo 5 ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem Bíblia que fala: meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa de Deus para todo o sempre. Eis que estou indo e prepararei morada para todos aqueles que perseverarem até o fim. O Senhor Jesus nos prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar para buscar aqueles que perseveram em sua palavra até o fim. Então, irmãos, coloque na sua cabeça, coloque no seu coração: tudo passará, mas Deus permanece para sempre. A sua luta que você está passando hoje vai passar um dia. Vai, com certeza. Deus
Deus vai tirar ela da sua vida. Mas amanhã se levanta outra luta. Amanhã talvez seja uma pior, ou melhor, menor, seja como for. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão. Ele vai estar contigo. Deus vai estar com você. Se você confiar e crer, você vai estar na cova dos leões. Você vai estar na fornalha. Você vai estar no meio do mar. No mar, atrás está o mar. À frente o mar vermelho, atrás Egito. Vem Faraó. Mas ele vai fazer algo sobrenatural que você nunca vai se esquecer. Comece a lembrar até onde você chegou, até onde você está agora, o quantos livramentos Deus já deu na sua vida, mesmo você não sendo servo ou não do Senhor. Deus tem propósito, irmão. Deus se preocupa com a gente, às vezes, nas pequenas coisas. Você acha tão insignificante, você fala assim, Deus vai preocupar com isso não. Mas Deus se preocupa. Eu estava aqui no sábado, ensaiando com um grupo de louvor, para o culto de domingo, onde eu não pude vir, eu tive um problema de saúde, não pude estar aqui. E ali na frente da igreja tem um pé de pinha, e lá eu achei uma pinha já quase madura, uma pinha bonita, grande. E eu tirei aquela pinha, eu falei, amanhã ela está no ponto de eu comer essa pinha, vai ser top. Aí eu coloquei ela aqui, a gente terminamos o ensaio. Na hora que eu fui descer do púlpito, Deus falou assim, dê para Rodrigo. Não sei se o Rodrigo gosta tanto de pinha assim, ou talvez Richelle, mas Deus mandou eu dar para ele. Eu falei assim, Deus, eu estava com vontade tanto de comer essa pinha, mas dê para ele. Amém, o Senhor mandou, pai. Digão, leva aí para você, ó. Aí ele ficou, obrigado, pastor, beleza e tal. Aí aqui eu saí, no sábado à tarde, fui para uma rocinha que eu tenho ali. Lá também tem muito pé de pinha, só que eu nem imaginava que ia ter pinha lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu entrei na casa do meu amigo, que mora lá. Meu amigo que eu falo é porque é meu caseiro, mas meu amigo, eu considero como um irmão meu, como meu amigo mesmo. Eu não tenho ele como um empregado, nada, é meu amigo, meu ajudador mesmo, um cara de minha confiança. Ele mora lá com a sua esposa e seus filhos. Aí quando eu cheguei, fui entrar na cozinha lá para tomar uma água na casa dele. Irmão, tava 3 pinhas em cima da mesa, maior do que a que eu tinha tirado aqui. Madura, mas daquele jeito, top da galáxia. E eu falei assim, Deus, obrigado, pai. Eu dei uma pinha, ganhei 3. Aí peguei e dei uma para o meu pai. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. O Senhor se preocupa com o que você se veste, o Senhor se preocupa com o seu cabelo, o Senhor se preocupa com o seu esposo, o Senhor se preocupa com a sua família, o Senhor se preocupa com o seu alimento. Deus, Ele é tão fiel que Ele fala assim, se os pássaros não plantam, não colhem, será que nós não somos mais importantes que os pássaros? A erva do campo, ela não se veste, ela não compra, ela não tese, não faz nada, mas o Senhor se preocupa com nós para vestirmos. Para nos vestirmos, Ele fala que será que a roupa é mais importante que o corpo? Irmãos, Deus, Ele está sempre preocupado, 24 horas com cada um. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada ser humano. Agora é nós que temos que reconhecer, nós que temos que nos render para chegar nesse propósito que Deus tem para nossas vidas. Se renda ao Espírito Santo de Deus, não leia só a Bíblia, viva. Viva a palavra, viva a vontade de Deus, viva tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. De leitores tem muitos, eu quero saber de pessoas que verdadeiramente amam a palavra, amam o que está na palavra. Ela é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus vai te levar a lugares
a coisas maiores do que você pensou, do que você sonhou. A confiança em Deus vai te levar a tudo aquilo que você nunca pensou alcançar. O Senhor Jesus, Ele falou assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não há outro, irmão. Não há outro nome. Não é pastor Valdemar, não é fulano, não é diácono Leandro, não é pastores renomados que vão te levar para Deus, não. Nós só somos meros canais usados por Deus para te ajudar a chegar no lugar de bonança, de água fresca. Mas o caminho, a verdade e a vida está na mão do pastor de todos os pastores, que se chama Jesus Cristo. É por Ele, é para Ele que estamos aqui fazendo essa obra. É por Ele, é para Ele que eu venho aqui nos cultos. É por Ele e para Ele que eu ajudo o meu irmão. É por Ele e para Ele que nós temos amor um pelo outro. Porque se não fosse Ele, nada disso existiria em cima da terra. Nada existiria em cima dessa terra. Tem hora que você quer ser o juizão. Nada. Vagabundo desse. Tem que morrer mesmo aí, ó. Fez isso, fez aquilo. Ah, estava aí zombando de Deus, agora está doente pedindo aí oração, que orem pela vida dele. E quem era Paulo, irmão? Que além de zombar dos cristãos, ele perseguia, matava, prendia. Quem era Paulo? Será que aqueles homens que torturaram Jesus, aqueles homens que escarneceram de Jesus sem saber o que eles estavam fazendo, se eles se rendessem, se arrependessem do que fez e pedissem perdão a Deus, Deus não era capaz de perdoar? Será que Deus ia falar assim: vocês que torturaram meu filho, eu quero que vocês venham para o quinto dos infernos? Será que Deus faria isso, irmão? O próprio Jesus, na hora que estava terminando tudo, ele falou: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que estão fazendo. Quem é eu, quem é você, para julgar e condenar a pessoa ao inferno? A palavra de Deus fala que enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto houver fôlego de vida para se arrepender, para reconhecer o poder de Deus na vida deles, quem somos nós? Irmãos, a gente às vezes julga muitas pessoas pela aparência. A gente às vezes julga as pessoas por aquilo que ela tem. E nada disso diz o que condiz aqui dentro, no coração de cada um.